Olá, galera do Amo Séries! Mais um ano chega ao fim e depois de tantas maratonas, tantas estreias e tantas novas temporadas, a gente tá aqui novamente dando o relatório extra-oficial das piores séries do ano. E se você estiver nostálgico e quiser relembrar as do ano passado, você pode assistir aqui. Estão aqui, ó, passando em algum lugar da tela, mas só depois que terminar esse vídeo, tá? Assiste aqui, depois você assiste o outro. E lembrando que essa é apenas nossa opinião. E comentários, né, concordando ou não, são sempre bem-vindos, então vai comentando aqui. Isso aí, acho que vai ser polêmico, hein? Então vamos começar. E pra começar a nossa lista de piores do ano, o suspense psicológico e sobrenatural Chambers realmente decepcionou. A premissa era interessante. Sasha é uma jovem de 17 anos que passa a ter visões depois de receber um transplante de coração de uma garota da sua idade chamada Beck. O problema é que o desenrolar dessa trama ficou arrastado e muito confuso. A série tinha bastante potencial, principalmente porque conta com Uma Thurman na produção e no elenco, mas o talento da atriz não foi suficiente para sustentar a narrativa, né? A parte técnica é ótima, a edição, fotografia e mixagem de som conversam bastante com o roteiro, mas para por aí, né? A atriz que interpreta a Sasha não é muito carismática, talvez seja a culpa do roteiro e tal, que não escreveu de uma forma mais envolvente, né? Mas ela é facilmente ofuscada pelos outros atores. Fora que a série demora muito pra engatar e mostrar vários mistérios que você nunca sabe se vão ser explicados lá pra frente ou não. E a temporada poderia ter sido mais curta, alguns episódios são totalmente descartáveis, não fazem nada pra história. A partir do 6º episódio, mais ou menos, dá uma guinada com novas linhas narrativas e se transforma numa série totalmente diferente. Então a segunda parte tá meio desconexa com a primeira. E a série termina com mais perguntas do que respostas, o que em tese pede uma segunda temporada, mas ela foi cancelada. E mesmo quando a gente pensa numa série com várias temporadas, é importante que os arcos, né, de cada temporada se fechem, e essa ficou totalmente em aberto. Pois é, eu achei a história meio clichê, por mais que tenha algumas revelações interessantes, né? Ainda assim é bem previsível. E a série é meio lenta também, é bem difícil maratonar, e eu também não assistiria de forma espaçada, porque também não teria vontade de terminar, não. This is getting there, Sasha. I think that one day we're gonna look back and realize that this whole heart attack thing was the best thing that ever happened to you. Acho que a gente vai causar uma polêmica com o próximo item dessa lista, né? Mas acho que a gente tem que falar. Vamos falar. Handmaid's Tale. Essa temporada foi considerada uma das piores desse ano. Toda série baseada em um livro precisa tomar muito cuidado, né, ao expandir a história original, porque quando o livro termina e tenta expandir, as pessoas têm que inventar coisas, então tem que tomar muito cuidado. A primeira temporada é incrível justamente por ser uma adaptação muito boa do livro da Margaret Atwood, mas as outras duas pecaram em diversos aspectos. Os arcos não parecem tão definidos, a história tá meio perdida, sem saber onde quer chegar. Sim, a história se arrasta ao longo de 3 episódios e poderia ter sido contada em até 8, talvez 10. Eu dei uma dormida ali em alguns episódios. A temporada começou bem intensa, mas o plot da Nicole, a filha da June, que foi parar no Canadá, se arrasta por muitos e muitos episódios e acaba sendo um pouco cansativo. Acho que essa é a palavra pra temporada, inclusive. Triste, né? Cansativa. Alguns episódios começam e terminam no mesmo ponto, sem progressão dos acontecimentos ou dos personagens, e poderiam ser cortados da série. Se essa temporada fosse mais curta e mais direta ao ponto, teria sido bem melhor. Eu sou muito a favor de temporadas curtas e diretas. Eu também. E a série até aprendeu com algumas das polêmicas da segunda temporada. Sim. E a violência física contra as mulheres foi bastante reduzida e sendo usada só em casos de extrema necessidade. Mas ainda assim, a June e as outras aias passam por um sofrimento psicológico que nem sempre é essencial para contar a história. Fora que toda a introspecção da June foi mostrada com muita frequência, e isso não só perdeu parte do impacto narrativo, como se mostrou também muito desgastante para o telespectador.
Mas, ó, a série acertou sim alguns pontos, a gente não pode negar. Sim, com certeza. Foi ótimo ver os Waterford tendo um pouquinho da justiça que eles mereciam. Ainda bem que a Serena não saiu impune, porque ela também é uma criminosa, né? O reencontro da Emily com a esposa e o filho no Canadá também foram bem emocionantes. E o episódio sobre a tia Lídia também é bem interessante, por exemplo. As questões políticas, a união das mulheres, a maternidade. Mas o episódio que a June tá o tempo inteiro no hospital, ajoelhada, fazendo companhia pra Aya ferida. Tudo bem que ele é importante pra história, porque é quando a chave vira e ela decide o que precisa fazer, que é salvar as crianças de Gilead. Mas não só isso demora muito pra acontecer dentro da temporada, como poderia ter sido feito de maneira diferente. E acho que um dos maiores erros foi a June ser completamente inconsequente e isso ter passado meio despercebido. Sim. Porque na primeira temporada era nítido que as Aya sofriam uma retaliação pesada por qualquer deslize que elas faziam. Só que agora isso não acontece mais, ou pelo menos não acontece com a June, né? Se ela fizesse um terço do que ela fez nessa temporada lá na primeira, com certeza não existiria nenhuma segunda, nenhuma terceira. Isso acaba tirando o nosso foco do enredo e tira um pouco da credibilidade do roteiro. Porque a gente fica, ué, mas não era assim que funcionava, né? Agora mudou, assim, a dinâmica. Sim. Por esses motivos, a gente acha que essa série foi uma das piores do ano, porque ela começou com uma qualidade absurda que só vem caindo a cada temporada, né? A gente espera que o final seja satisfatório e que logo The Handmaid's Tale volte a ser como antes. Por favor. At least there's still hope if I'm here. Now Mom's got work. Uma série que faz o maior sucesso, era super esperada pelos fãs, eu inclusa, e deixava a gente completamente em choque e decepcionou muito com a 5ª temporada. Black Mirror veio com 3 episódios esse ano, e ainda bem, porque eu acho que se tivessem mais episódios, seríamos a série completa. E parece que perdeu a sua verdadeira essência, que é o que tornava Black Mirror tão Black Mirror. Sim, foi muito decepcionante. Black Mirror é super conhecida pelos seus plot twists, por chocar, por fazer a gente refletir sobre o futuro da tecnologia, só que nessa temporada não tem nada disso. A série apresentou episódios meio monótonos, que não exploram a fundo as questões que eles propõem em cada um, e quando eles acabam, você só se pergunta, é isso aí? Nossa. É só isso mesmo? Foi o que eu falei no episódio, é isso? Absurdo. E fora que a série tinha todo um toque futurista distópico, que era muito interessante a gente ficar imaginando essas tecnologias. E nessa temporada, ela foca em questões que já estão sendo discutidas hoje em dia e acabam não sendo tão disruptivas assim. Não rola mais aquele, nossa, isso é muito Black Mirror. Nada dessa temporada foi muito Black Mirror. O exemplo principal disso é do 2º episódio, Smithereens, em que o personagem Chris sequestra o estagiário de uma empresa de rede social porque ele precisava falar com o dono da empresa, né? O chefão. Quando ele finalmente consegue contar pro chefe da empresa, ele queria dizer que a sua esposa tinha morrido em um acidente de carro causado por ele enquanto ele estava checando essa rede social, né, da empresa. Ou seja, a tecnologia usada no episódio de hoje é uma que a gente já conhece e a reviravolta final se baseia na reação desse cara ao desespero de Chris, né? O Billy até parece um pouco mexido com a situação, faz de tudo pro Chris não cometer suicídio e consegue, mas depois volta pro seu retiro espiritual e continua meditando como se nada tivesse acontecido. E esse é o melhor dos 3 episódios pra mim, né? Pra você também? Porque pelo menos o clima de tensão é bem construído e a performance do Andrew Scott como Chris é fantástica. Perfeito. Outro exemplo dessa superficialidade é o primeiro episódio, que até levanta questões interessantes como traição no mundo virtual, monogamia e inteligência artificial, mas acaba pecando no desenvolvimento dessa trama e o episódio acaba sendo muito morno, com um final muito anticlimático. Sim. É horrível. E o mesmo acontece com o último episódio, que é o meu menos favorito de Sério? inteiro. Pra mim é o primeiro. Que aborda temas super interessantes, como a relação que os fãs têm com os ídolos, essa parte é bem legal, e a imagem de perfeição e felicidade que construímos das pessoas através das redes sociais. Como muitos jovens artistas são super controlados pelos agentes e aparentando estarem super satisfeitos com as carreiras, quando estão tendo um lado criativo limitado e não estão realizando nada do que eles querem e escrevendo letras, né, que eles não sentem. É muito triste. Mas eu acho que eu gosto dele, porque tem até uma teoria da conspiração. Ai, meu Deus, conte. Não vou falar aqui, isso rende outro vídeo, né, meus anjos? Mas tem uma teoria da conspiração que fala exatamente isso, que acontece isso com muitos famosos, muitas pessoas que é pra serem controlados, pra sociedade e tal. Não que eu acredito nessa teoria da conspiração, mas existe. É uma história legal. E não à toa que eles escolheram a Miley Cyrus pra esse episódio, que ela talvez tenha uma história parecida, né? Não sei, talvez fique aí essa teoria. Só que ela acaba parecendo uma comédia adolescente e a construção desses temas importantes é muito superficial e acaba sendo meio tosco, na minha opinião.
E aí parece que o criador da série, Charlie Brooker, está cada vez mais sem criatividade, mas sim, eu entendo ele. É difícil, nossa, né? É muito, né? E a outra temporada teve muito episódio, né? Exato, mas às vezes a criatividade vai acabando. E ao persistir, né, em explorar a relação do ser humano com a tecnologia, ele acaba criando premissas que até parecem interessantes no começo, mas se mostram rasas no desenvolvimento e acabam parecendo uma série que queria ser Black Mirror, mas não foi Black Mirror. E eu acho que essa temporada perdeu totalmente a essência da série e foi muito decepcionante. E eu amo Black Mirror. Sim, eu também amo. Deu uma decepcionada. Eu esperei muito tempo por essa temporada e foi muito triste. It's not a doll. That thing was poison. Pull out whatever we can get on this guy. Everywhere you look, people are hooked on the things! Olha... Mais polêmica? Olha lá, vamos lá. Se a primeira temporada dessa série já foi polêmica, já não tinha que ter acontecido, na minha opinião, com muitos erros e poucos acertos, a segunda não poderia ter sido diferente, gente. Porque a segunda? Insatiable já tinha uma abaixo-assinado pra cancelar sua estreia antes mesmo dos primeiros episódios irem ao ar, você lembra disso? Sim. Mas a Netflix seguiu com ela mesmo assim. Os aspectos problemáticos que foram criticados na primeira temporada estão mais digeríveis na segunda, principalmente os conflitos que giram, em sua maioria, em torno das reviravoltas que a vida de Perry sofre depois que ela mata 2 pessoas no final da primeira temporada. Sim. O problema é que os roteiristas não desenvolveram um arco coerente nessa transformação dela e por mais que a premissa seja interessante, acaba soando muito vazio e repetitivo. É quase impossível entender as verdadeiras motivações por trás desses crimes. E além disso, a série mostra que os personagens estão pensando o tempo inteiro, e isso é muito cansativo. A narração da Patty até fazia sentido porque ela é protagonista, mas se a gente somar a narração do Bob aos pensamentos de quase todos os personagens que a gente consegue ouvir o tempo inteirinho, parece que a série não consegue se sustentar nas atuações nem no roteiro, tendo que exagerar pra explicar tudo. Não precisa explicar tudo. Eu série que sai me explicando Eu tudo. também. Não é? Deixa no ar. Deixa eu entender sozinho. E essa temporada também explora um triângulo amoroso que se torna insuportável e leva o público à exaustão. Os Bobs e a Coralie. As tramas secundárias com os coadjuvantes, como a família de Dixie, não tem nenhum propósito na construção de um arco forte e parece que o único propósito delas é preencher ali o tempo dos episódios. A Dee e o Choi também foram deixados meio de lado e tiveram pouco tempo de tela com uma trama muito fraca. Outra decepção foi a história da Stella Rose, que foi construída ao longo da primeira temporada e a gente criou a maior expectativa pensando que ela ia voltar planejando algo enorme contra a Patty. Mas parece que ela só voltou pra morrer, né? Foi muito tosco isso, gente. Só trouxeram a Stella de volta pra chocar o público e matar a personagem, o que foi frustrante pra quem acompanhou a primeira temporada e esperava que essa trama fosse dar em algo, né? E vamos combinar que essa série não tem nada de insaciável? Muito pelo contrário, a gente já não consegue mais assistir. Deu, né? Acho que já tá bom. E talvez a terceira e última temporada traga novidades, principalmente por causa do discurso final da Perry para o Bob na prisão, quando ela admite que realmente matou aquelas pessoas porque queria. Não queria, tava querendo. And now that I had the crown, nothing could get in my way. Bob, maybe you're right. Maybe I do like it. Maybe that's why I couldn't stop eating. I was pushing down the truth. What truth? Nothing tastes as good as killing feels. Então parece que a série vai ganhar um outro tom, mas... Ai, gente. Tem que explicar, né? Por que ela queria? Eu só queria. Precisava? É aí que eu pergunto. É pra ficar no ar? Não precisava, né? Não precisava. I know Patty. She's a lot of things, but she's not a killer. Oh, girl. Get excited. That was awesome. E em primeiro lugar, não tem jeito, né, amiga? A série que fez o maior sucesso, que ganhou todos os prêmios do mundo, os corações dos fãs, mas decepcionou muito na última temporada.
Game of Thrones, né? Não tinha como. Não tem como. Não tem como. É quase uma unanimidade entre os fãs que esse final foi muito frustrante e nem os atores conseguiram disfarçar nas entrevistas que não ficaram satisfeitos. É incrível. A cara da Emilia Clarke, é maravilhoso. Muda a pergunta. Realmente, né? GOT não fez justiça a toda a qualidade que as temporadas anteriores têm, né? Na verdade, o problema tá em como a série construiu tantas narrativas e criou uma expectativa enorme em algumas tramas pra no final simplesmente deixar tudo isso de lado. Por exemplo, depois de quase uma década que a gente passou com medo do Rei da Noite, sério, e aí devosos pra Batalha dos Mortos contra os Vivos, ia ser o momento, Nossa, né? O momento final. O episódio derradeiro foi tão escuro que a gente não conseguia entender nada. Sério, eu não conseguia... Sério, eu achei que era minha televisão, mas não era minha televisão. O episódio tava muito Eu escuro. que tava vendo no streaming, gente. E tudo aconteceu e a gente falou, tá bom, eu acredito. E algumas mortes doeram sim, né? Vão doer até hoje. Não, né? isso é verdade. Mas a imagem era tão péssima que não deu pra curtir. Tipo, a pessoa morreu e passou. Era pra ser a cena. Fora que a gente achou que finalmente a profecia de Azor Ahai ia se provar verdadeira com Jon Snow na batalha e ele não fez praticamente nada durante a luta. Incrível. Quem matou o Rei da Noite foi a Arya, maravilhosa, a gente comemorou, acho que foi uma das melhores coisas. Eu acho que essa cena... Arya, quando a eu penso em evolução da final de Arya. Game of Thrones, essa cena, né? E a evolução da Arya pra mim é tipo o melhor de tudo. E teve a profecia Valonqar, ou seja, que o irmão mais jovem mataria a Cersei, também não se concretizou e ela morreu junto com o Jaime e muita gente achou bem sem graça. Não era o que era esperado, mas eu achei legal. Mas eu acho que foi legal porque a gente não esperava, porque a gente ficou lá na expectativa e de repente... Eu acho que é condizente os dois morrerem juntos, eles mas tinham eu a história deles. Só achei meio cafoninha aquela imagem deles no... Foi muito cafona, também cafona. Outro exemplo que a gente pode concordar que foi o pior desfecho de todos. Finalmente, a Daenerys chegou em Westeros e a gente queria ver a personagem tentando conquistar o trono e enfrentando a Cersei, como ela sempre disse que faria, né? Chegou o momento. E aí, quando estava tudo ganho, a Cersei se rendeu, tocou o sininho da redenção e a nossa maior heroína decide queimar a cidade inteira, com os inocentes, com tudo da louca. Assim, Eu achei um bafo. Mas eu achei que fez sentido. Eu também. Porque ela era a rainha louca, né? Porque a família dela era meio doida das ideias. Então. Mas muita gente achou que não fez sentido. Mas eu achei um bafo, entendeu? Eu gritei, falei, caraca. Mas você achou bafo de bom, assim? Não, bafo, tipo assim, caraca. Deu um amiga. negócio, a gente não esperava. Ah, sim. Porque assim, tem uma coisa que todo mundo queria que acontecesse, que tava todo mundo esperando. O legal também é o contrário. Você se surpreender, não é? Concordo. E as mortes, né, foram um pouco decepcionantes também, algumas delas, né? Porque o Jon Snow matar a Daenerys e depois ser preso foi um pouco sem propósito. Também achei. Assim, eu achei que ele fosse matar ela mesmo. Mas aí ele vai preso. É estranho. O dragão não faz nada, o dragão dele fez nada. Eu achei que ele fosse. Eu também achei acabar esse com momento ele. meio esquisito. Mas observando a construção dessa temporada, ela não fez muito sentido se você comparar esse arco com todos os outros das temporadas antigas, né? Acho que esse é o grande problema. E quando o Bran finalmente assume o trono, ele prova que já sabia que isso aconteceria o tempo inteiro e ninguém mais suporta o personagem naquele ponto da trama, gente. É uma decepção. Já fazia umas 3 temporadas que eu não suportava o Bran. Eu também. E aí, depois você começa a pensar, quando ele conquista o trono, você começa a lembrar das cenas dele lá, apenas olhando. Só observando, só esperando aí de o trono repente, chegar. do nada, de repente tá acontecendo um monte de coisa, de repente o Bran tá lá. Apenas Sabe o observando. que mais me irrita? O Tyrion falar, não tem ninguém melhor do que você. Cara, tinha uma lista de gente Tinha melhor. uma lista, Tinha muita gente melhor. Ai, não entendi nada. E essa foi a nossa lista de piores séries de 2019. Você concorda com a gente? Não xinga a gente, por favor. Não xinga. Eu Espera acho que em Game of Thrones o pessoal vai concordar. Mas... Vamos ver. Vamos conversar. Da paz, suave. Comenta aí embaixo. Exato. E se você quiser conferir séries documentais que não vão te decepcionar, como essas que a gente falou, assiste aqui. Esse vídeo tá passando aqui em algum lugar. Tem muitas dicas legais. Isso aí. E tem uma batalha de terror muito boa, Sue e Michelle, com várias cenas assustadoras. Eu tive que salvar ele de perigos durante a gravação. Ainda bem que eu não tava nessa, eu tenho medo real. Então, vai lá assistir. E agora que você já assistiu esse vídeo maravilhoso e amou esse vídeo, tá esperando o quê? Pra se inscrever no Amo Séries. Clica no botão, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, @AmoSéries. É nóis, até o próximo vídeo.